25, tem gente reclamando que o nosso intervalo está muito comprido, ô Pedro Panoc. Ah, é? Bruno é o nome dele. Ei, Bruno. Falou bem assim, meia hora de intervalo, até agora não apareceu, voltamos. Vamos passar Beijo pra essa você. reclamação para a Vou rede. passar essa demanda aqui pra rede. A rede está nos atrapalhando. Mas cá estamos. Vamos começar o nosso quadro de hoje? Tem algum detalhe por aí, Pedro Panoc, ou podemos? Podemos seguir. Então vamos embora. Jornal da CBN Cuiabá. Muito bem, 9h09, sexta-feira é dia da gente falar de arquitetura em movimento, na companhia da Val Brito, executiva do Núcleo Metropolitano. Todas as sextas agora ela nos faz companhia. Seja bem-vinda mais uma vez, Val, é um prazer estar aqui contigo para tratar de um tema super interessante. Eu já estava escutando aqui o que é que vocês estavam resenhando aí no intervalo, tudo certo? Mais um sextou. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Camila, bom dia, Pedro. Quero dar bom dia ao nosso convidado, João Davi, da empresa de Mel, e aos nossos ouvintes. Hoje nós vamos trazer realmente um tema que ainda está ligado no tema da semana passada, que é do bem-estar, né? Tenho certeza que o João vai trazer novidades esclarecedoras para o dia a dia aí de quem nos escuta e até para os profissionais que estarão nos acompanhando. Muito bem, então fica à vontade. O João Davi, empresário e engenheiro civil, vai falar conosco sobre iluminação e saúde. Antes da Val seguir aqui com as primeiras dúvidas, os primeiros questionamentos, João, fica à vontade para dar um bom dia para a nossa audiência também. É um prazer recebê-lo aqui nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, quero agradecer a Val. Vou pedir só para você falar um pouquinho mais próximo do microfone, João, por favor. Quero agradecer obrigada. a Val e a CBN pelo convite, né? Eu acho que é um assunto super relevante. Um assunto que envolve saúde, né, e iluminação, e é um assunto que é pouco debatido, acho que deveria ser debatido um pouco mais. Então, eu vou trazer algumas informações, né, que talvez, né, aguce aí a curiosidade de muitas pessoas e comecem a estudar, né? Então, a luz é uma coisa maravilhosa, tem os benefícios, mas a gente tem que ter algum certo cuidado e ter algum conhecimento também para saber como trabalhar com ela. Muito bem. Val, fica à vontade. Então, João, nós todos, né, sempre buscando bem-estar aí, seja no nosso lado comercial, emocional, familiar, né? Eu quero saber, em relação a esse tema, o que ele pode agregar no nosso dia a dia. Vamos começar aí pelo residencial mesmo, né, com os nossos ouvintes que não entendem do assunto. O que eles podem trazer em relação à luz que tragam um conforto, que traga realmente saúde no dia a dia? Sim, a luz ela pode ser aplicada de várias formas, né? Então, residencial, nós temos que ter muito cuidado, porque nós ficamos o dia todo exposto a uma luz artificial no ambiente de trabalho, né? Uma luz no ambiente fechado e artificial, e geralmente em ambiente de trabalho uma luz mais clara, mais branca, né? Sim. Com uma intensidade um pouco mais alta, né? Nós temos no nosso organismo um ciclo circadiano, né? Uma regulagem biológica, e essa regulagem é feita pela intensidade e cor de luz. Então, quando nós vamos para a área residencial, nós temos que tomar cuidado muito com a intensidade e essa cor de luz, né? Vários estudos, né? Que já isso está disponível, né? Em vários, se você procurar. Vários estudos comprovam que essa luz um pouco mais amarela, que é aquela cor do tom de sol do fim do dia, ela relaxa o corpo, né? Então, estudos também médicos que comprovam que a exposição à tela de computador, do tablet, do celular à noite atrapalha o sono. Então, esse cuidado na hora de projetar e escolher a intensidade, que é o quanto de luz, quanto de luminária nós vamos colocar na nossa residência, e a cor da luz é muito importante, né? E ali dentro da nossa residência, né, tem vários cômodos, vamos dizer assim, aí na sala, no quarto, então cada um tem a iluminação adequada, né, que Exatamente, a gente tem que utilizar ali. Exatamente, geralmente a gente utiliza na área de descanso, né, nos quartos, uma intensidade um pouco mais baixa de luz, né. É lógico que é muito personalizado os projetos, mas, por exemplo, pessoas que gostam de ler, né, na cama, deitado na cama, a gente
sempre considero uma iluminação focada no livro, né? Focada naquele local, né? Mas o ideal é que no ambiente do quarto, onde nós vamos descansar, que tenha uma intensidade um pouco mais baixa, uma luz um pouco mais amarela, né? Ambientes que é a cozinha, o espaço gourmet, que a gente vai ter uma atividade um pouco, né? Vai ser um pouco mais Maior, ativa, né? a gente pode colocar um pouco mais de luz, né? Porque a gente precisa realmente, você vai trabalhar ali, né? Naquela área. E podemos considerar também uma cor um pouco mais branca, né? Não branca realmente, mas um pouco mais branca. Eu acho bem importante, sabe, João, esse esclarecimento, porque muitas vezes a gente acha que o conforto da nossa casa, o descanso, está atrelado ao sofá e à cama. Né? E é muito além disso, né? Essa iluminação, ela faz total diferença, né? É lógico, eu acho que o paisagismo também, ele dá esse relaxamento, né? A luz natural, numa casa você tem possibilidade de ter, hoje as casas têm pé direito alto, tem muito vidro, né? Então, essa luz natural, ela já vem naturalmente ali. Exatamente. Mas eu acho que saber, esclarecer a respeito dessa iluminação é de extrema importância, né? Para o nosso ouvinte aí, para saber que ele pode ter esse conforto em casa. E vamos lá, e em relação à saúde mesmo, ontem eu fiz algumas pesquisas que me surpreenderam bastante. Hospitais, essa luz curativa, fala um pouquinho disso pra gente. Bom, primeiro vamos trazer aqui um conceito de luz, né? Vamos Porque lá. luz, ela é energia, certo. Né? Então ela é energia, ela é medida em ondas e a gente enxerga só uma fração dessa energia, né? Certo. Então você já ouviu falar de raios gamas, raio ultravioleta. Essas raios gama e ultravioleta nós não enxergamos. Alguns animais da natureza são capazes de enxergar. Então por isso que é energia, né? Essa energia ela interage com o nosso corpo, interage com a fauna, com a flora, interage com tudo. Essa energia faz a planta fazer a fotossíntese, por exemplo, né? Regula o nosso corpo, né? Regula o nosso ciclo. E existe um tema que é muito interessante, que é um ciclo circadiano, que é a regulagem dos nossos hormônios, do nosso sentimento, de tudo, emocional exatamente, né? Conforme a luz do sol. Então, a luz artificial, ela existe há pouco tempo na história, né? Há 150 anos mais ou menos, né? Acho que a lâmpada o Edison inventou em 1880 alguma coisa, não me lembro exatamente a data, né? Sim. Então, a gente está exposto a essa luz artificial há pouco tempo. Né? E houve essa mudança drástica, né? Da regulagem dos nossos hormônios devido à luz artificial. Então, o ciclo circadiano é isso, né? Você, de manhã cedo, tem um sol numa temperatura de cor, a gente fala em cor, né? No termo técnico, temperatura de cor, 2700, que é Kelvin, que é aquela cor bem amarelinha. Durante o dia, meio-dia no pico, nós temos uma luz muito branca do sol. E durante a tarde, nós começamos a ter uma luz amarela de novo. Essa exposição ao sol, ela regula nossos hormônios, nossa atividade, o corpo fica mais ativo, fica um pouco mais calmo, dependendo disso, e também regula o nosso hormônio de sono, né? Deus já era especialista em iluminação, né? E nós não prestamos atenção, né? Exatamente, né? Então, trazendo para a área de saúde, hoje nós temos uma tecnologia maravilhosa, que é o LED, né? Que nós podemos manipular a luz da forma que nós precisamos. Né? Então, como que nós podemos aplicar isso para melhorar a nossa saúde? Né? Vamos trazer uma aplicação prática. Sim. Em hospitais, por exemplo. Hoje nós conseguimos uma luminária, né? Adquirir, tem vários fabricantes, uma luminária que ela troca de cor durante o dia. Certo. Então nós podemos fazer uma automação que durante o dia ela vai regulando essa luz conforme a luz do sol. De manhã cedo ela está mais amarela, uma cor de 2700K. Conforme vai chegando o horário do almoço, meio-dia, ela vai ficando mais branca. E no final do dia ela vai ficando amarela novamente. Nós temos vários estudos que comprovam que melhora muito a recuperação de pacientes de UTI. Né, devido a essa comparação com a luz do sol. O ambiente de UTI já não é legal, né? É um ambiente que você está fora da sua casa, você não está confortável, né? E aí você tem um problema de ficar exposto 24 horas com uma luz branca, né? Acesa. Então, essa regulação traz um conforto para o paciente e traz um conforto também para os trabalhadores. Né? Então a gente pensa sempre no paciente, mas tem que pensar também nas pessoas que estão ali 24 horas, né? Exatamente, nos médicos, nos enfermeiros, né? Sim. Então isso melhora, de forma geral, todo o ambiente hospitalar, né? Trazendo para outro ambiente também, nós temos várias pesquisas, que a gente estava comentando antes, em escolas, né? Em escolas de crianças, né? E
A Philips fez um estudo na Europa e nos Estados Unidos que eles faziam eles tiveram a seguinte métrica. Durante a manhã, 7 horas da manhã, eles aplicavam uma intensidade, uma quantidade de luz muito alta e uma luz muito branca, por meia hora. Essa intensidade de luz, né, e essa cor de luz mais branca, ela ativava as crianças. A criança de manhã acabou de acordar, chega na escola, às vezes está com um pouco sonolenta. Então, meia hora de luz muito branca e muito alta. Ela tem o mesmo efeito do café. É que nós já somos... Que interessante, né, cara? Que loucura, né? É que nós já somos viciados. Viciado no café, já chega tomando café. A criança tem que chegar na escola, então, com uma luzona branca torando na cara. O nosso organismo já espera a cafeína, né? Mas uma criança que não é exposta à cafeína, ela tem o mesmo efeito. Se nós também, de manhã cedo, tomar meia hora de sol muito intenso... Aqui em Cuiabá a gente é privilegiado com o sol, né? Sim. Meia hora de sol muito intenso, nós vamos ter um efeito também positivo. De acordar, de conseguir trabalhar mais. Sim. Então, depois dessa meia hora, reduz um pouco a intensidade de luz, a quantidade de luz, e deixa essa luz um pouco menos branca. E aí, no final da aula, lá 11h30, meio-dia, diminui mais um pouquinho a intensidade de luz e coloca uma luz um pouco mais amarela, para as crianças irem acalmando. Entendi. E aí, no período da tarde, ela está mais relaxada. Então, qual que é a conclusão desse estudo? Essas escolas, as salas de aulas que ficaram expostas a esse tipo de iluminação, elas tiveram um rendimento 33% maior. É muita coisa, né? Então, vamos dar um exemplo aqui para a gente trazer para um ambiente corporativo ou para uma fábrica, né? Imagina que a gente sabe que tem escritórios aí que tem 100, 200 funcionários, né? Então, a gente pode aplicar isso no ambiente corporativo. Você imagina, você com um escritório que tenha 100 funcionários, 100 advogados, que seja, com um rendimento 33% melhor. E uma questão, além do rendimento de performance, uma questão de saúde. Você se sente melhor, você chega em casa mais descansado. Esses índices são muito relevantes, né, João? Sim. Com toda essa importância, você acha que essa adaptação, tanto em escolas quanto a hospitais, elas podem passar a ser obrigatórias ou não? Olha, espero que sim. Né? Hoje não existe norma no Brasil ainda que exija esse tipo de aplicação, né? Certo. Por enquanto, o LED é muito recente, né? Essa tecnologia de LED. Então, antigamente, realmente, antes do LED, era muito difícil fazer isso, né? Você teria que instalar várias luminárias, acender algumas e desligar a outra. Hoje, com a tecnologia, nós temos a opção de aumentar e diminuir a intensidade da luz na mesma luminária e trocar a cor da luz na mesma luminária. Com um simples sistema manual, você pode girar ali, ou um sistema de automação automática. Você pode controlar pelo celular, alguma coisa desse tipo, né? E para fazer essa adaptação, o próprio arquiteto, ele já está apto a isso? Ou existe um estudo que vai muito além da faculdade, é uma novidade no mercado? Tem que ter um especialista para estar fazendo essa adaptação? Olha, hoje nós temos alguns manuais não nacionais, né? Nós temos alguns manuais internacionais. O arquiteto, não sei se tem esse conhecimento, mas hoje nós temos light designers. São pessoas especializadas que estudam só iluminação. E hoje nós temos também o auxílio de várias indústrias nacionais que já aplicam esse tipo de iluminação em alguns ambientes. Certo. Né? Nós temos alguns cases de sucesso já em ambientes corporativos, ambientes escolares, ambientes hospitalares, que já foram aplicados, né? Então, hoje sim, nós temos indústrias, né? Se o arquiteto não tivesse conhecimento, Certo. com certeza uma loja especializada em iluminação vai ter o contato de alguma indústria que já aplicou esse procedimento, né? Em algum ambiente, né? Lá na Dimel vocês têm esse conhecimento para estar um cliente final que chega ali sem o profissional acompanhando, vocês têm a possibilidade de estar ajudando ele na residência, ou seja, comercialmente, a estar mudando essa iluminação. Exatamente. Hoje a gente consegue fazer um projeto, né? E consegue adaptar, fazer essa adaptação para fazer essa mudança. Inclusive aqui em Cuiabá a gente tem uma parceira, né? E eu solicitei para a fábrica que me enviasse uma luminária e nós vamos fazer um teste prático numa UTI.
né? Então, nós vamos instalar em breve essa luminária e fazer, junto com o corpo médico lá, ver esses resultados, né? Quem sabe até final do ano você já vem falar a Com respeito, certeza. Espero que sim. Dos teste, resultados, né? Bem E principalmente né? quando a gente fala dessa questão da saúde, né? Porque às vezes a pessoa já está ali, né, num momento, não só o paciente, mas a família num momento extremamente fragilizado. Então, qualquer coisa que ela pudesse apegar ali para ser mais uma situação que traga um conforto, né? Uma possibilidade de recuperação. E aí a iluminação, quem diria, vindo como uma possibilidade de ser mais um auxílio cura, também, né? né? De cura, né? Num tratamento, mais um auxílio de cura, né? Tem já Exatamente. alguns estudos Tem vários fora do estudos. Brasil que tratam Tem vários disso? estudos no João? Brasil, inclusive. No Brasil também? O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ele tem esse tipo de iluminação nas UTIs já. E já tem estudos, né, que comprovam essa melhoria de recuperação nas UTIs. Você sabe que eu vi ontem eu fui fazer uma pesquisa, né? E eu vi que lá no Albert Einstein eles têm uma iluminação até para na hora da cirurgia que o médico vai abrir o paciente para ele enxergar de fato a cor que está aquele órgão, sabia? Que tem, né? Não sei se você viu em relação a isso, para ele enxergar realmente a cor que está o sangue, a cor que está o órgão, porque isso faz diferença na avaliação dele. Na avaliação do que ele vai realizar, ali, o procedimento que vai ser realizado no momento, né? Isso aí. E achei interessante uma matéria também que eu vi de um hospital em Singapura, né, que trata de crianças, a ala pediátrica. Eles têm a possibilidade da criança escolher uma luz de acordo com o emocional dela naquele dia. E por fora do hospital, essas luzes, essas janelas ficam coloridas, azul, vermelho, de acordo com o emocional. Achei muito interessante isso daí também. E também faz parte da cura, do tratamento da cura deles. Essa é a maravilha da tecnologia do LED, né? Que hoje nós conseguimos, em uma luminária, um equipamento de iluminação, a gente trocar cores, né? E aumentar ou diminuir a intensidade. Essa questão das cores, né? Um tom mais colorido, nós temos alguns estudos que são da psicologia da cor. Na verdade, a psicologia da cor, o pessoal do marketing, né, já usa há muito tempo, né? É cromoterapia que falava? Cromoterapia também, por exemplo. Bandejas de alimentos ser na cor laranjada para instigar a fome, exatamente. Né? Esconder então, todas lá em casa, então, João. A Val já quer utilizar da forma do cá para lá. Da diet. Ambientes, por exemplo, azul, verde, que ele traz uma certa serenidade, né? Reflete paz, né? Então, realmente, existem livros, né? Eu até li recentemente um livro de psicologia da cor, que tem isso. Então, hoje, se você está num ambiente, parede toda branca, e você quer fazer essa adaptação, hoje nós temos equipamentos que conseguem fazer isso. É a maravilha da tecnologia. Né? E tudo voltado para o bem-estar, né, João? É acústico, né? Da luz mesmo, né? Porque a luz não é só nós enxergarmos, a gente sente também, como eu expliquei para você lá, de estar em um certo ambiente e me incomodar com o calor da luz, né? Então, tudo isso a luz ela traz realmente esse conforto, não só visual, né? Mas emocional. Sim, claro. Né? Hoje também o que nós temos que pensar, assim, em projetos novos, né? Construções novas, a melhor luz que existe é a luz do sol, né? Então, nós temos que pensar muito, né, em aproveitar essa luz natural. Né? Certo. Então, hoje, se for possível, né, você ter um ambiente corporativo ou escolar, que você tenha uma grande quantidade de incidência de luz natural entrando, então você não precisa fazer esse investimento com luz artificial, né? Que é o melhor, você contribui para a natureza, você economia energia, né? E você tem esse efeito que nós comentamos agora aqui da performance, né? Pode ser que você precise de uma luz para auxiliar e melhorar um pouquinho, mas você não precisa fazer um investimento tão alto. Então, lógico, para prédios mais antigos, né? Escolas que já estão construídas há muito tempo, é uma alternativa, né? Nós colocarmos esse tipo de equipamento para conseguir essa performance. Mas o ideal é que nós aprendamos, né, a projetar de forma que a gente aproveite o máximo possível a luz do sol, né, a luz natural. 9h27, Pedro Panoc tá mais quietinho ali no cantinho, ainda tem uns minutinhos antes do repórter CBN. Já tem dúvidas aí, meu amigo, sobre iluminação e saúde? Tá gostando da iluminação aqui no estúdio? Tá tudo certo? Eu ia perguntar para fazer uma avaliação, como é que tá aqui a nossa iluminação. Não, mas cuidado com essa avaliação, João, senão nós passamos no RH. Nós estamos bem aqui, tá tudo certo, né? Tá tudo nos são lâmpadas conformes modernas aqui, e tudo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ô, João, mas enfim, eu tinha uma sensação de que a luz azul, pelo menos a minha
era a minha impressão, mas eu li recentemente um artigo sobre isso. Na realidade, a luz azul também, você mencionou essa questão do sono, ela atrapalha o sono, né? E aí eu fiquei curioso, porque eu, particularmente, tenho uma sensação ao contrário, né? Existe essa dicotomia em relação à luz? Existe e é cientificamente comprovado, tá? O nosso olho, ele tem, eu até fiz uma anotação, né? O nosso olho, ele tem uma célula sensível à iluminação. Então, nós temos algumas células dentro do nosso olho que ela é sensível à luz azul. E essa célula em específico, ela é que regula o nosso sono, né? Então, essa exposição à tela de celular, à televisão, à tela do tablet ou do computador à noite, ela sim atrapalha o sono, né? Então, hoje, a gente tem alguns médicos do sono, né, que auxiliam, né, as pessoas que têm dificuldade em dormir, que o primeiro conselho deles é fazer uma higienização do sono. O que é isso? 2, 3 horas antes de dormir, não ficar exposta à luz de televisão, ou tablet ou do celular. Apesar que hoje nós já temos, né, nos tablets celulares, aquela tecnologia que você tira a luz azul e aumenta a intensidade de luz amarela. Então, sim, faz sentido isso, é cientificamente comprovado, né? Essa luz azul, ela realmente atrapalha o sono. Tá? E pensar que tiveram mães que colocaram aqueles abajus com um aspecto mais azul na tentativa de que aquele ambiente se acalmar o bebê. Né? Fez um trabalho inverso, João. Mas assim, a intensidade de luz também conta, né? Então, assim, quando você está na frente do celular ou do tablet, a intensidade é alta de luz, né? E a luz azul, luz branca e azul. Talvez o abajur ali no canto da cama, né, com uma intensidade muito baixinha, ela não vai ter temperatura esse efeito. mais leve. Pode ser que ela tenha... Pode ser não, eu garanto que não tem esse efeito de tirar o sono, né? Mas realmente, quando se diz da luz azul, essa luz direta dos nossos olhos, assim, muito próxima, né? Celular e tablet, né? E televisão também, que... Você falou muito das lâmpadas hoje modernas, LED e tal. E aquelas halógenas, ainda existe muito utilidade? E elas também eram muito prejudiciais? Se a gente comparar? Vamos lá. A lâmpada halógena e lâmpada incandescente eram lâmpadas excelentes, em vários sentidos, né? Elas tinham uma reprodução de cor muito boa. Eu vou falar de um problema que o LED tem hoje, né? Eu falei de coisas boas do LED, mas também tem algumas coisas que não são tão legais, é um vilão, né? Para alguns, né? O problema da lâmpada halógena incandescente é o consumo de energia, né? Então, era um consumo muito alto de energia. Por exemplo, uma lâmpada de 60 watts de consumo halógena, hoje nós temos lâmpada de 9 watts que faz o mesmo consumo, né? Eu faço projetos elétricos, né, para casa, e eu me recordo muito bem que no início do LED ali, ainda projetava iluminação, né, fazia os projetos para dimensionar a bitola do cabo, disjuntores. E eu lembro que uma casa de 250, 300 metros quadrados de alto padrão, ela dava ali 5.000, 6.000 watts só de iluminação. E hoje a gente vai fazer projeto e a casa toda dá 2.000 watts, dá 1.800 watts, é muito pouco, né? Então, hoje não é mais permitido fabricar a lâmpada incandescente. A halógena ainda tem para algumas situações muito pequenas, por exemplo, churrasqueira. Dentro da churrasqueira a gente tem que usar uma lâmpada halógena porque ela suporta a alta temperatura. A lâmpada de LED não, né? Então, mas o LED trouxe essa vantagem que é a economia. Faz bem para a saúde e para o bolso. Exatamente, saúde muito importante, né? Val, a gente vai ter que fazer aquele intervalinho por conta da rede agora, né, Pedro? Isso. O repórter CBN chega pedindo espaço, mas é bem rápido, a gente já está de volta. Aqui na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, Arquitetura em Movimento, sob comando da Val Brito. A cada sexta-feira ela traz um tema novo, um convidado novo para a gente debater algumas pautas aqui importantes e que despertam a curiosidade do nosso ouvinte. Daqui a pouquinho vou trazer a pergunta do Levi aqui para que o João Davi possa responder também à nossa audiência. Ele que é empresário, engenheiro civil, está conversando conosco nessa manhã sobre iluminação e saúde. Val, manda bala, fica à vontade. Daqui a pouquinho eu trago a participação aqui da nossa audiência. João, que bate-papo legal e esclarecedor. Eu estou gostando muito, viu? Realmente o conhecimento liberta, né? Eu quero falar, assim, os empresários, né, ficarem ligados para essa questão de iluminação no comércio, porque hoje a gente sabe que a maioria dos atestados, eles são por algum problema de saúde mental.
E eu acho que essa questão pode colaborar para que isso diminua. Eu acho que, né, lógico que não é imediatamente, mas a longo prazo eu acho que isso pode colaborar para isso também, né? Sim, sim. Bom, nós falamos aqui dos benefícios do LED, da tecnologia, né? Mas nem tudo são flores, né? Sim. Então, o LED, ele também veio com um problema, né? Não existe norma no Brasil ainda que regulamenta isso. Fora do Brasil já existem normas, europeias e americanas já são aplicadas, que é o seguinte, as luminárias de LED, ela tem uma coisa que chama flicker. O que é o flicker? Ela pisca sem o nosso olho perceber, né? Então, se você pegar um carregador de celular, qualquer equipamento, você vai ver lá que ele está escrito lá a amperagem, né? Ele é 110 ou 220 e ele é 60 Hz, né? Certo. Que é o padrão de energia, né? Do nosso país, né? Então, essa energia, ela é em ondas, né? Então, cada vez que essa onda faz um pique e uma baixa, ela tem a capacidade de fazer a luminária piscar. Em equipamentos de iluminação, em outros equipamentos não, né? Existem luminárias que têm um filtro para tirar o flicker e existem luminárias que não têm. Porém, a maioria não tem. Porque o Inmetro que regulamenta isso não exige. Então, não é que as fábricas, fornecedores de iluminação estejam errados, mas é por falta de regulamentação e talvez de conhecimento, né? Eu sei que esse assunto de flicker, quando eu comento com alguém, acho que 1% das pessoas já ouviram falar isso. Pouca gente conhece. Acredito que os nossos ouvintes aqui, ninguém nunca ouviu falar. Então, um professor que eu tenho feito o curso, Vicente Copacasa, fez um trabalho, né, uma pesquisa do ano passado, onde ele pegou 6 lâmpadas dessa bulb que a gente compra normal, em lojas de home center, de marcas diferentes. Pegou 6 luminárias dessas painéis de LED em home center com marcas diferentes. E ele usou a métrica que se usa nos Estados Unidos, né? De quanto de flicker pode ser aceitável ou não. E, impressionantemente, todas elas não passaram no teste, né? Umas com mais flicker, outras com menos flicker. Ok, João, mas qual que é o problema do flicker, né? Então, esse estudo... Na verdade, tem vários estudos, acredito que algumas pessoas vão pesquisar isso depois daqui, né? Mas tem vários estudos que comprovam que esse flicker, ele pode atrapalhar no dia a dia da pessoa, né? Deixar a pessoa mais estressada. É causa, não geral, mas de algumas pessoas de enxaqueca. Então, pode ser que tenha alguma pessoa no trabalho que ela tenha enxaqueca só no dia que ela está no trabalho. E a causa pode ser essa luminária que tem a flicker. E nem é golpe para faltar serviço, né, João? Acontece real mesmo, né? Pode acontecer, influencia sim, né? Tem gente já pensando, vou processar. Não, porque a norma não exige que tenha falta de flicker, né? Não tem o flicker, né? Mas eu tenho uma notícia boa. Existem várias luminárias no mercado que tem o driver que ele filtra o flicker. Regula. O flicker, ele é um filtro que existe lá no driver da luminária que tira essa oscilação, né? Ele coloca uma oscilação contínua. É um produto mais caro, lógico, né? Então, tem fábrica... Eu já ia perguntar isso para você. Se essa readaptação aí da iluminação, ela onera muito custo. Se a empresa quiser trocar, né, fazer a iluminação ideal, isso aumenta? É muito caro para fazer isso? Não é muito caro, né? Lógico, vai ser mais caro que uma luminária comum, né? Mas, assim... a fábrica que se preocupa em colocar esse filtro, ela vai também trazer um benefício de durabilidade, uma luminária muito melhor. Então, provavelmente, se você adquirir custo-benefício. Exatamente. Provavelmente, se você adquirir uma luminária, que o fabricante teve esse cuidado de colocar o filtro de flicker, provavelmente você vai ter uma luminária que vai durar 5, 6, 7 anos, muito mais tempo, né? Então, é isso. Outros problemas do flicker, já comprovado em estudos cientificamente. Isso é muito legal, assim, né? Muito importante também. Pessoas que têm filho com autismo. Esse efeito de piscar fazem com que essas crianças aumentem o efeito repetitivo, movimentos repetitivos. Né? Eles são mais sensíveis, capazes, eles devem detectar muito mais do que... Exatamente. Né? Então, quando a gente faz curso de venda, não tem o tal do rapport, né? Sim, que quando a pessoa está fazendo alguma coisa, você acaba repetindo. É mais ou menos psicologicamente o que acontece com a iluminação. Quando fica piscando, a gente tem algum efeito, né? Principalmente em crianças, né? Ou pessoas que têm autismo. Ela é um efeito imperceptível, mas a gente começa a fazer mais movimento repetitivo, né? Entendi. Outro problema é pessoas que têm ataque epilético, já são epiléticas, né? Comprovadamente, ela aumenta
a possibilidade de ela ter mais ataque epilético, né? E um outro problema que é em indústrias é que o seguinte, como essa luminária, ela vibra, né, ela pisca em 60 Hz, se você tiver numa indústria que tem algum motor que gira, que roda, e se esse motor equalizar em 60 Hz também, você vai olhar para o equipamento e você não vai ver ele rodando, você vai ter percepção que ele está parado. Então a pessoa pode ir lá e colocar a mão, ir no local, achar que loucura, hein? Então é isso mesmo, tá? Então o LED é maravilhoso, é uma tecnologia muito sério na realidade. muito sério. Também, né? Gravíssima, né? É uma Sim. tecnologia muito legal, mas essa questão do flicker eu acho que talvez 1% Demanda dos nossos cuidados, ouvintes né? já tenham ouvido falar. Tá? O Levi, ele tá perguntando aqui pra gente, Val e João, se existem diferenças no impacto da iluminação para criança, adulto, idoso. Aí eu tenho uma casa ali, né, que tem uma criança, tem alguns idosos. Eu tenho que ter diferentes tipos de iluminação. Enfim, como é que adapta isso? É o questionamento também do Levi por aqui. Olha, a idade não vai interferir, né? Então, o efeito da luz, da intensidade da cor da luz, ela vai ser benéfica ou maléfica, independente da idade, né? Eu tenho clientes que já me reportaram, por exemplo, que ele colocou em casa uma luz muito amarela, né? Uma intensidade legal de luz, uma luz mais amarela, e o filho dele só dormia às 10 horas da noite. E depois que ele mudou para casa nova, fez esse projeto de iluminação, o filho dele começou a dormir às 8 horas da noite. Então, para o idoso também, né? Então, esse efeito regulador biológico, ele é causado pela luz, ou natural ou artificial, independente da idade. Agora, o que nós temos que tomar cuidado, por exemplo, a pessoa com um pouco mais de idade, ela, eu acho que todo mundo deve ter com idade e tendo catarata, né? Sim. E a catarata, ela vai amarelando as coisas, né? Quem olha, ela vai deixando o ambiente um pouco mais amarelo. Então, é muito interessante, quando a gente vai fazer um projeto de iluminação, a gente fazer a pesquisa de quem vai frequentar aquele ambiente, né? Sim. Se é um escritório ou uma residência, se a maior parte dos integrantes daquele ambiente ele vai ser de pessoas idosas ou mais jovens. Se for idoso, nós temos que considerar que essa luz tem que ser um pouco mais branca, para compensar essa percepção de luz amarela, né? Entendi. Então, realmente, é isso. Acho que eu respondi a pergunta do Levi aí, né? quero até agradecer a participação dele. E tem mais uma aqui, Val. O Carlos Henrique pergunta sobre tipo de iluminação. Se existe um tipo de iluminação ideal para academias. E aí eu vou emendar aqui Sim, também o Carlos vamos lá. Henrique. A gente está encontrando também, pelo menos ele tem uma academia que eu estou indo, embora nas últimas 2 semanas eu tenha sido ausência. Tem alguns espaços, tem ali o espaço comum ali, vamos dizer assim, da academia, com uma iluminação X, e tem um outro espacinho ali, eu não sei o nome exatamente, que tem um negócio tipo, meio colorido, assim. Ele é mais escuro e um coloridão, assim, até uma luz meio azul, não sei. E aí, aproveitando esse gancho aí do Carlos Henrique, tem diferença de um espaço para o outro? Tem um tipo de iluminação, né, ideal ali para esses espaços fitness? Sim. Olha, academia, nós temos que ter uma... Eu vejo hoje na moda, porque é bonito, né? Uma academia um pouco mais escura, né? Então, realmente, você tem um problema de intensidade de luz. Quanto mais luz, uma maior intensidade. E uma luz branca, você tem uma sensação, o seu corpo fica mais ativo. Mais branca, mais ativo. Mais ativo, exatamente. Voltando naquele estudo da psicologia das cores, né? Que o pessoal de marketing usa muito. A luz azul, aquele azul marinho com baixa intensidade, ela vai fazer um efeito reverso, na verdade. Né? Por isso que eu não tô indo, então. Dá vontade de dormir na academia, tá aí. Ela vai deixar a pessoa mais relaxada. Tanto que as pessoas que fazem essas cromoterapias, né? Você tem lá a luz azul, né? A luz verde, né? Em determinados para você relaxar um pouco. Então, realmente, a incidência é muito direta de luz azul no olho à noite, ela atrapalha o sono. Mas numa academia, se você tiver uma intensidade baixa de luz muito azul, você realmente vai ficar um pouco menos ativo. Tá explicado, Pedro Paroca. Deita lá pra fazer um abdominal, ele já quer dormir no colchonete, Talvez Val. eles coloquem pela questão estética, fica Exato. bonito, fica Fica aconchegante. bonito, fica Porém, bonito. Para Pode quem ser está que o precisando resultado- ter ali Com certeza, disposição, com o certeza efeito é rebote. estético, Val. Então, né? assim, como funcionam as cores, né? Vou fazer um paralelo aqui, né? Restaurantes que funcionam de dia. Vamos dar um exemplo, assim, um fast food. Se você vê, é muito vidro e luz branca. Por que você quer que a pessoa vá lá, coma e vá embora? E vaza daqui. Você não quer que a pessoa fique lá ali, conversando. ficou na mesa. Se você for num restaurante que funciona à noite,
você quer que o cliente fique consumindo no restaurante. Sim. Então você coloca uma intensidade mais baixa e luz amarela. Você vai trazer conforto, a pessoa vai querer ficar mais tempo no ambiente. Se você colocar no ambiente... tem até a ver com vinho e tal. Tem muito o vinho desce mais gostoso. Aquele abajur que é touch, que você toca nele ali, que você até regula a iluminação da sua mesa. Hoje tá muito em alta isso aí. Sim, exatamente. Nada é por acaso, então, né, João? Tudo em João, tem um amigo meu perguntando aqui, e a luz vermelha, assim, naqueles ambientes mais... Tu deixa de ser falso. Que amigo que é esse? É a tua voz interior? Na minha época, isso aí tinha um significado, não sei hoje. Naqueles ambientes românticos. Não, ambiente romântico e tal. Luz no teto, Pedro Panocchi. 9,50. Não, foi você que falou essa. Você que falou. Quer fechar com chave de ouro. Tá aí, João. Tem uma atiça, esquenta. Olha, tem, sabe? Estimula. Tá pra frente, né, Pedro Panocchi? Não é um estudo de iluminação, né? Mas no livro de Psicologia das Cores, né? Realmente a luz vermelha, ela tem esse efeito sedutor, na simbologia da luz vermelha tem esse efeito sedutor. De mel vai vender muita luz vermelha hoje, viu, João? Você tá curioso, né, Pedro Panocchi? 9h50, a Val segue aqui conosco, quase caminhando para a reta final do nosso quadro, mas o Pedro tem um recadinho para trazer para nossa audiência nesse momento. O que você conta aí, Pedro? Obrigado, Camila e Val. Vou conversar aqui com a nossa audiência. Atenção, motorista, tá chegando a hora de pagar o IPVA e com novidades nas datas. Então anota aí para não perder o prazo e garantir seu desconto. Se a placa do seu veículo termina em 1, 2, 3 ou 4, você ainda pode pagar com acréscimo de juros e multas. Se termina em 5, 6 ou 7, o prazo é até 10 de abril. E se o final da placa for 8, 9 ou 0, você tem até 12 de maio para quitar seu imposto. Quer economizar? Então, antes de gerar a guia de pagamento do IPVA, resgate os pontos do Nota MT. Aí, dependendo da sua pontuação, dá para economizar até R$ 700 no valor. E as facilidades não param por aí. Se optar pelo pagamento à vista, você garante 5% de desconto, mas se preferir parcelar, pode dividir o valor até 8 vezes sem juros, mas isso é para quem pagar em dia. Se o seu IPVA estiver atrasado, aí o parcelamento é em até 6 vezes para as placas terminadas em 1, 2, 3 e 4. Ficou fácil, né? Então não deixa para a última hora. Acesse mt.gov.br e confira todas as informações. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Camila, Val... 9h52, já de volta aqui para a reta final do nosso quadro, hoje falando sobre iluminação e saúde, na companhia do João Davi, conduzido aqui o nosso quadro pela Val Brito. O Célio Gomes está nos acompanhando em Malacacheta, norte de Minas Gerais. Cristiano Garcês está falando aqui, baitas explicações, sensacional a entrevista. E seu Nelson Lopes, meu amigo aqui, São Paulino, falou que eu tô dando migué, culpando a luz para poder dormir na academia, seu Nelson. A gente tem que se agarrar a algumas desculpas, né? Mas, Val, traga aí os teus questionamentos. Tem mais alguma dúvida, algo que passou batido? O João também, se tiver alguma coisa que a gente não tenha questionado, que ele acha importante tratar nessa reta final, fiquem à vontade. Então, eu acho assim, tinha muita pergunta que eu poderia fazer aqui, né, que despertou a curiosidade, mas infelizmente nós não temos tempo. Eu vou deixar esse tempo livre para você falar, João, do que você acha mais relevante, né, para levar aí para o nosso ouvinte, para os profissionais que estão nos acompanhando, né? Eu vou deixar livre para você finalizar a respeito desse tema. Bom, iluminação é um assunto muito vasto, né? Teríamos vários dias aqui, várias entrevistas. Vários capítulos, né, João? Vários capítulos para falar de vários assuntos, né? Essa tecnologia nova aí no LED, né? Eu tenho estudado bastante nos últimos tempos, a gente vê como evoluiu e as possibilidades. Então, você que é um cliente, né, que vai contratar um arquiteto, né, eu acho interessante você estudar um pouco sobre iluminação, saber as possibilidades, né? Para os arquitetos, eu acho muito importante nós sabermos quem nós vamos atender de fato, né? É idoso, é jovem, uma família, né? Para a gente conseguir chegar nesse objetivo, lembrando sempre que a iluminação está totalmente ligada com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, com a nossa performance, com a regulação do nosso organismo, com tudo isso. Então, hoje é importante, muito importante para quem vai
executar um projeto novo, corporativo, hospitalar, escolar, Tá ligado né, nisso aí, residencial, né? tá ligado nessas informações, né? Saber que existem Sim. esse tipo de coisa, saber que você pode melhorar a produtividade do seu ambiente corporativo, você pode ajudar um paciente a se recuperar mais rápido com esse artifício de tecnologia, com esses equipamentos de iluminação. E até isso que a Val falou, né, Val? Desculpa só interromper, mas às vezes num primeiro momento pode ter um gasto ali que foge um pouquinho daquilo que você está previsto, mas num longo prazo isso pode, né? Custo-benefício, né? Custo-benefício que a gente vai ter, Exatamente. né, João? Esses equipamentos, né, eles têm uma tecnologia melhor. Então ele traz, além da tecnologia melhorada, ele traz o benefício de uma durabilidade maior, né? Se você fizer uma conta na ponta do lápis, talvez uma luminária que dura 5, 6, 7 anos, nós temos luminárias que duram até mais que isso. Se você contar a manutenção, a mão de obra que você vai gastar, o resíduo sólido que você está deixando de gerar, então você tem que pensar isso também. Questão da Isso tem muito sustentabilidade a ver, também, né? Sim. Exatamente. João, eu quero que você fique à vontade para fazer um merchan aí, porque quem não tiver arquiteto, que você fale, né, onde é a sua empresa, passe um telefone, né, porque as Exatamente. pessoas podem também fazer uma consultoria com você e Sim, você está claro. fazendo essa indicação de qual iluminação seria adequada para o Exatamente. ambiente deles, né? Bom, nós estamos na Edmel Iluminação, uma loja muito tradicional, que tem 36 anos aqui em Cuiabá. Né? Eu sou engenheiro civil de formação, mas eu tenho estudado muito especializado em iluminação, tenho vários cursos de iluminação, e nós podemos dar essa consultoria sim, tá? Tanto de homologação de luminárias para o seu ambiente, né? João, preciso comprar uma luminária, preciso fazer uma homologação. A gente passa uma lista de pré-requisitos que você consiga sempre estar comprando uma luminária da mesma qualidade. Ou esse projeto, esse estudo de performance também, nós temos métricas para fazer isso e equipamentos também que nos auxiliam a fazer isso. Tá? Então, hoje, existem profissionais light designers que são capacitados e nós também temos dentro da empresa esse serviço de consultoria. Onde é que tá de Mel hoje? De Mel João? Iluminação fica na Avenida Miguel Sutil, no bairro Jardim Mariana. Muito bem. Maravilha, que isso possa se transformar em lei, de fato, né, para que nós possamos estar colaborando aí com as escolas, né, com os projetos comerciais, hospitalares, né, que é muito importante, né, que isso possa se reverter realmente em uma lei para que todo mundo tenha esse bem-estar, né? Espero que sim. É a nossa expectativa. Val, queria agradecer imensamente primeiro ao João, né? Leve nosso abraço também a toda a equipe por lá. E obrigada, Val, pelo bate-papo. Eu E aí que a agradeço gente mais vai uma vez. percebendo, né? Como a arquitetura não é só ali falar de coisa bonita, uma cor, nananã. Ela tá ligado mais do que tudo à nossa saúde, ao nosso bem-estar e a importância desse bate-papo aqui pra gente fechar a nossa semana aqui, começando mais um mês e começando com muita informação boa pra gente compartilhar aqui com o nosso ouvinte, né, Val? É isso aí, eu espero que todos tenham gostado, né, da entrevista, que tenham aprendido alguma coisa, né, que tenha sido útil para quem nos acompanhou e que na próxima semana estejam conosco de novo, né, procurar trazer um tema E que seja participando, relevante, né? Tô seja gostando bacana. aqui da galera participando, mandando perguntas pra gente. Isso aí, muito bom. Obrigada.